Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô com saudade de vocês, das nossas risadas e, enfim, falar de bactéria, de protozoário, que foi o que a gente falou bastante aí enquanto a gente estava tendo aula, né, na escola. Eu espero que vocês estejam bem, estejam com a família de vocês, que todos estejam bem também. Tenham um pouco de paciência com nós professores, com essas aulas agora online, né? A gente também teve que estar se adaptando aí as ferramentas que tem para a gente poder fazer dar certo aí o conteúdo. E espero que vocês gostem. A gente tem, no caso hoje, uma aula, então a gente já trabalhou bastante coisa na apostila, então eu pensei em a gente falar um pouquinho sobre vírus, né? Pensando em toda essa pandemia aí que tá rolando. Beleza? Então bora lá. Então, um pouquinho de paciência, né, para abrir a aula aqui certinho. Bom, então, primeira coisa aí é o que são vírus? Será que eles são seres vivos? Eles não são? Será que eles pertencem ao reino Monera? Lembra que nós falamos dos reinos? E aí, o que será que são vírus? Bom, primeira coisa, o vírus ele não é considerado um ser vivo, tá? Porque para um ser considerado um ser vivo, ele precisa ter célula, bom? E no caso, o vírus é um ser acelular, ou seja, ele não tem células, tá? Então, o vírus a gente define ele como um parasita intracelular obrigatório, ou seja, parasita porque ele parasita uma célula, né, de um animal, tá? Intracelular porque entra dentro da célula obrigatório, ou seja, para que ele tenha vida, o vírus precisa entrar numa célula e aí ele utiliza tudo aquilo da célula hospedeira para ele poder adquirir vida, ok? Então o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Todos os vírus basicamente são formados por uma cápsula, então uma cápsula proteica, então uma cápsula feita de proteína e dentro dessa cápsula nós temos aí o material genético, sendo o DNA ou então o RNA, né, o ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. E da onde que vem a palavra vírus? Né? Ela vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Então a gente sempre associa o vírus com algo pejorativo porque realmente vírus é algo bem complicado, traz doenças, né, causa doenças e não existe cura exatamente para vírus, tá? E aí eu pergunto para vocês, né, lembrando que a gente estudou os reinos, né, reino Monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. E aí, será que o vírus pertence a qual reino? A nenhum, porque ele não é um ser vivo, né? Para ele ser um ser vivo, ele precisaria ter célula, ser formado por uma célula. Enquanto isso, o vírus ele é simplesmente um parasita intracelular obrigatório. Beleza? Bom, nessa imagem aqui, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem a imagem de um vírus. Que vírus é esse? O vírus da AIDS, né? AIDS, porque essa doença, essa sigla em inglês, né? AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Se fosse a gente seguir uma sigla aqui no Brasil, deveria ser SIDA, mas fica estranho, né? Mas não só por isso, né? Como é uma doença, o inglês, querendo ou não, é uma língua universal, então a gente utiliza a sigla no inglês, que é AIDS, tá? Então esse vírus aqui, que é o vírus causador da AIDS, ele tem essas glicoproteínas que a gente chama, né, que é glicose, que é carboidrato mais proteína, isso se liga na célula animal, por exemplo, na célula do homem, de uma mulher, tá? E aí entra na célula e dentro da célula ele vai utilizar toda a maquinaria, toda a estrutura da célula humana para ele poder sobreviver, se reproduzir, ele se multiplica. E aí ele estoura aquela célula e vai entrando em novas células e assim vai, ok? Aqui é a imagem desse vírus, num desenho só para vocês entenderem a estrutura. Então aqui por fora essa capa proteica ou capa glicoproteica, porque tem glicose, carboidrato e proteína, e dentro aqui a gente tem a fita de DNA, de RNA, desculpa, ou seja, o material genético desse vírus, ok? Existem vírus que têm DNA, existem vírus que só têm RNA, existem vírus que têm os dois, tanto DNA e RNA.
Aqui algumas doenças causadas por vírus, né? Então, AIDS, catapora, cachumba, chikungunya, condiloma acuminado, dengue, ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes genital, HPV, poliomielite, raiva, resfriado, rubéola, sarampo, varíola, zika, e aí agora nós temos também coronavírus, infelizmente. Então, pensando nisso, eu gostaria que vocês fizessem aí uma pesquisa sobre, né, a Covid-19, o coronavírus, máximo de 3 folhas, tá? Uma folha só? Pode ser, mas não pode passar de 3 folhas. Tem que ser digitado, porque vocês vão me mandar isso por e-mail até dia 11 de maio, que é a segunda-feira que vem, tá bom? Então, esse aqui é meu e-mail, mandem para mim, com o nome de vocês, bonitinho. Eu quero que vocês me falem como que é a transmissão desse vírus, dessa doença, quais são os sintomas, tem sintomas, não tem sintomas, se tem sintomas, quais são eles, tem tratamento, não tem, se tem, como que é tratado, e a prevenção, acho que o mais importante é isso aqui, ó, né? A prevenção e a transmissão, como que você pega essa doença e como que você evita pegar essa doença também, tá? Por isso que o ideal aí, ó, eu peguei essa imagem, é o uso de máscaras, né? Usem máscaras, a família de vocês também, é muito importante a gente se conscientizar, não é brincadeira, estamos aqui em casa, trancados, sem poder estar na escola, e não é por acaso, tá bom? Vamos respeitar aí, vamos se cuidar, porque isso é de extrema importância. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai ter aula ao vivo para poder tirar dúvida também. Essa aula de hoje eu só quis mais bater um papinho com vocês, pedir essa pesquisa, porque eu acho que a gente precisa olhar para essa pandemia assim com seriedade. Beleza? Beijo para vocês. Até mais.